O narrador comenta sobre a luta imprevisível enquanto nosso herói parece bastante cansado, mas o comissário discorda e diz que não é tão intensa porque o oponente está calmo. Ele ressalta que o protagonista está, na verdade, completamente sem fôlego e bastante exausto. Mesmo assim, o garoto não desiste e continua avançando em direção ao oponente. De repente, ele avança e desfere um jab duplo com a força que ainda lhe resta. Logo em seguida, nosso jovem lutador tenta outro ataque direto ao corpo do rival. No entanto, a defesa do oponente é sólida e ele contra-ataca com um soco muito forte. Com um movimento rápido, nosso herói consegue se esquivar do golpe por pouco. O grandalhão então tenta um gancho de esquerda, mas erra o alvo mais uma vez. Imperturbável, ele continua sua sequência de ataques sem dar chance ao garoto. Um soco direto muito rápido é desferido em direção ao rosto do nosso protagonista, mas o golpe acaba atingindo o corpo de Kaiju, que sente o forte impacto. Com isso, o jovem lutador fica atordoado e cambaleia para trás. Por causa da dor, seu oponente percebe uma abertura em sua guarda e se prepara para um novo ataque. Ele desfere um rápido soco de esquerda, mas o protagonista consegue bloqueá-lo a tempo. Mas o que o oponente não esperava era a determinação nos olhos do nosso garoto. O primeiro soco foi apenas uma isca e um contra-ataque atinge Ku no rosto. O narrador fica animado e diz que o controle de poder de seu rival é simplesmente incrível. Aquele soco de direita foi o verdadeiro ataque e pegou nosso herói desprevenido. Então Ganjin avança para desferir o golpe final e encerrar a luta de uma vez por todas. O soco final atinge nosso protagonista em cheio no rosto, que não consegue reagir. Vemos o impacto de outro ângulo e a força do golpe é simplesmente brutal. Com o impacto, o garoto é jogado para trás e seu protetor bucal voa para longe. Então ele cai com força na lona do ringue, parecendo completamente nocauteado. O protetor bucal quica algumas vezes no chão antes de finalmente parar. A multidão assiste em silêncio enquanto nosso herói jaz no ringue. O narrador grita que Ku está no chão e seu treinador parece desesperado. Nosso jovem lutador está deitado no chão com os olhos fechados, sem se mover, em meio à multidão que aplaude. Uma garota parece muito preocupada com o garoto. Seu nome é Somen, e ela observa tudo com uma expressão de pura angústia. Nesse momento, o árbitro afasta o oponente e se prepara para iniciar a contagem oficial. Ele então começa a contar para ver se nosso herói consegue se levantar. Em sua mente, o jovem se lembra de momentos passados e como chegou lá. Ele abre os olhos lentamente e se pergunta por que está deitado no chão. Então, ele se lembra de tudo e percebe que sua jornada começou há muito tempo. A lembrança o leva de volta a um dia em que uma voz familiar chamou seu nome. Era uma garota segurando um celular e ela disse que pertencia a ele. Olhando para cima, ele vê que eram homens uniformizados que estavam devolvendo seu celular. O jovem fica completamente envergonhado e cora ao ver a beleza da garota. Sem jeito, ele agradece a ela por devolver o aparelho e a admira de longe. A garota explica que encontrou o celular enquanto limpava o local. O protagonista reflete sobre o quão especial aquela cena no ponto de ônibus foi, mas sua vida real era muito diferente porque ele vivia cercado por valentões em um beco. Naquela época, ele era o brinquedo do valentão e sempre fazia o que lhe mandavam. Quando recebia uma ordem, o garoto simplesmente obedecia sem questionar. Uma das meninas do grupo chegou a comentar que o garoto Irã era muito útil, mas quando elas se cansavam, nosso herói se tornava o principal alvo de seus ataques. Ele era espancado em silêncio enquanto a gangue ria e brincava sobre a situação. A expressão em seu rosto era de pura dor e sofrimento por causa da humilhação. Certa vez, uma das meninas ficou com raiva e o acusou de olhar para as pernas dela. Com isso, o namorado da garota ficou furioso e começou a gritar com o jovem. Sem pensar duas vezes, o valentão deu um soco forte no rosto do garoto. O golpe foi tão forte que o garoto caiu no chão sem conseguir reagir. Mesmo no chão, ele continuou a ser espancado e insultado pelo agressor enfurecido. As outras apenas olhavam e riam, chamando o nosso herói de perdedor. Foi naquele momento de dor que o garoto deitado no chão percebeu algo. De repente, o protagonista percebeu um fato incrível sobre sua vida. Ele se lembrou de que os valentões sempre zombavam dele por nunca ter uma namorada. Então o garoto aprendeu da maneira mais difícil que pessoas como ele não namoram. E por outro lado, ele entendeu que quem tinha uma namorada nunca era um perdedor. Então ele decidiu que na nova escola a primeira coisa que ele faria seria conseguir uma namorada. Com isso em mente, o garoto viu a chance perfeita para finalmente deixar de ser um perdedor. Enquanto pensava nisso, Min se despediu, dizendo que estava indo embora do lugar. O jovem entrou em pânico e gritou para ela esperar apenas um minuto ali mesmo. A garota se virou confusa e esperou o que ele tinha a dizer a ela. Sem saber o que dizer, o protagonista ficou lá tentando reunir coragem. A garota então perguntou se ele tinha algo a dizer, pois ele parecia muito nervoso, com o rosto vermelho.
O garoto tentou formular uma frase, mas as palavras não saíam. A moça começou a ficar impaciente e disse que iria embora se ele não falasse logo. Reunindo toda a sua coragem, ele fechou os olhos e se preparou para falar. De repente, o rapaz gritou com toda a força, pedindo para sair com ela. Mas naquele exato momento, um ônibus passou fazendo muito barulho e atrapalhando tudo. A proposta se perdeu no som do motor do grande veículo. O rapaz ficou chocado ao perceber que havia falado na hora errada e ficou desesperado. A moça disse que não conseguia ouvir por causa do barulho e pediu para repetir. Com lágrimas nos olhos, o rapaz pensou que ela não tinha ouvido seu pedido. Ele começou a se culpar por ter escolhido o pior momento possível para falar. Desesperado, o rapaz se perguntou o que deveria fazer naquela situação difícil. Vendo que ele não disse nada, a moça avisou que iria embora se não fosse importante. Não querendo perder a chance, o rapaz correu para alcançá-la e tentar novamente. Desesperado, ele atravessa a rua, correndo para tentar alcançar a garota a tempo, mas um carro preto para bem no meio da rua e acaba separando os dois jovens. Depois de muito esforço, o menino finalmente consegue se aproximar dela novamente. Irritada, a garota se vira e pergunta qual é o problema dele e por que ele a está seguindo. Ela então pergunta por que ele continua seguindo-a e o menino fica sem palavras. Com o rosto vermelho, ele tenta gaguejar algumas palavras, mas fica muito envergonhado. Então ele reúne coragem e com um sorriso confiante a convida para sair com ele, mas a garota apenas olha para ele com uma expressão séria e não parece impressionada. De repente ela dá um soco bem no meio do rosto do nosso herói. O impacto do golpe é muito forte e o menino sente a dor tomar conta de seu corpo. Sem lhe dar tempo para se recuperar, a garota se prepara para um novo ataque. Ela então dá um soco poderoso bem no estômago do menino, que se inclina de dor. Completamente chocado com a situação, o jovem não entende o que está acontecendo. Sua expressão é de pura surpresa, e ele se pergunta o motivo dessa agressão. Após os socos, a garota inesperadamente dá um tapa em sua testa. Confusa, a protagonista pergunta por que ela de repente o atacou assim. Com uma expressão de desdém, ela diz que odeia pessoas fracas como ele, então a garota vira as costas e começa a se afastar, deixando o menino para trás. Mesmo tendo sido rejeitado, ele ainda tenta ligar de volta, pedindo que ela espere, mas ela o ignora e nosso herói fica sozinho e não entende nada do que aconteceu. Após a rejeição, o menino vai para a frente de uma academia de boxe e assiste. De repente, ele vê algo que o surpreende e liga para seu pai que está por perto. Era a garota conversando com um homem mais velho que parecia ser seu pai. A menina se despede e diz que vai subir enquanto o homem pede que ela se aqueça. Então percebe nosso herói parado ali, parecendo bastante chateado com alguma coisa. Com um olhar cuidadoso, ele analisa o menino e parece ter uma ideia em mente. Ele então se lembra da cena em que sua filha deu um soco no rosto do jovem. Com isso em mente, o homem joga fora o cigarro e parece ter tomado uma decisão. Ele começa a caminhar lentamente em direção ao nosso protagonista, ainda confuso. O homem para bem na frente do menino com uma expressão séria e intimidadora. O menino se assusta e tenta explicar que queria sair com a filha sem gaguejar. Todo vermelho, ele diz que não estava tentando fazer nada de errado com a garota. O homem então o agarra pelo ombro e o menino fica completamente apavorado. Sem aviso, ele agarra nosso herói pela gola da camisa e olha para ele atentamente. Mas em vez de lutar, ele pergunta se o jovem já pensou em se tornar um boxeador. O protagonista não entende nada e não sabe como reagir a essa pergunta. E foi assim que acabou se tornando um boxeador para tentar ficar mais forte. Algum tempo depois, a menina aparece na academia e diz que veio treinar um pouco. Nosso herói agora está sentado lá e faz parte da mesma academia que a garota. Ele observa outra garota treinando e parece ter ganhado uma nova confiança. Ele conta que acabou amando o boxe e que o esporte o ajudou a mudar de vida. Com o rosto vermelho, ele jura que estava determinado a levar o treinamento a sério. Aos poucos, começou a se dedicar e a aprender os fundamentos do boxe. Para ele, o boxe se tornou o maior esporte de sua vida, e ele não treinou os topos com grande dedicação. Seus socos se tornaram mais rápidos, mais fortes e mais precisos. O menino agora estava treinando no ringue sob o olhar atento do pai da menina e dela. A menina pergunta ao pai o que ele acha do progresso do jovem no treinamento. Você diz que se ele continuar assim sem mudar nada, não poderia ser melhor. Um calendário mostra que o tempo está passando e um dia importante está se aproximando. De repente, um valentão abre a porta da sala de aula, gritando que o dia chegou. Um grupo de valentões entra na sala para intimidar os alunos e exigir algo. Seu líder fala sobre uma homenagem para erradicar a violência escolar de forma irônica. Então ele diz que se todos pagarem o imposto mensal, estarão seguros e sem problemas. O agressor fica surpreso quando alguém o interrompe e o chama. O agressor se vira com raiva e pergunta, então mina o que ela acabou de dizer. Ele pergunta se a garota tem algum problema com ele ou se ela quer começar uma briga. Sem se intimidar, a garota olha para ele e pergunta se ele está com vontade de brigar.
O agressor fica furioso com sua ousadia e se prepara para atacá-la com raiva. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, um colega intervém e o segura. O agressor fica ainda mais irritado com a interferência e a atmosfera fica tensa. O colega a segura e diz que não bateria em alguém tão pobre quanto ela. Ele então a provoca a sobreviver com um pai deficiente e ainda fazer birras. Ao ouvir isso, a mão do nosso herói se fecha firmemente na mesa. Com um sorriso no rosto, ele pergunta se a garota está de dieta. Ele então aponta para uma caixa de leite desnatada em sua mesa como prova. O agressor então esmaga a caixa de leite com apenas uma das mãos. Como amigo, ele diz que vai ajudá-la e derrama todo o leite em sua cabeça. Com um sorriso malicioso, ele parece estar se divertindo muito com toda a situação. A menina fica irritada e reclama de estar completamente coberta de leite. Enquanto isso, os amigos do agressor apenas riem da humilhação da garota. Os outros colegas ficam chocados e assustados com a cena. O líquido escorre pelo rosto da jovem, que está claramente humilhada e irritada, até coberta de leite. Ela permanece ali sem mostrar fraqueza, mas uma voz surge de repente e diz ao agressor para parar imediatamente. Com lágrimas nos olhos, a garota parece surpresa ao ver quem a defendeu. Todos na sala de aula ficaram surpresos ao ver de onde vinha a voz. Foi nosso herói que questiona a violência na sala de aula de outra pessoa. A garota fica chocada ao ver que foi Kay Julie quem se levantou sem pensar duas vezes. Então, nosso menino se aproxima lentamente do agressor para o confronto. O valentão fica furioso e pergunta se nosso herói está respondendo a ele. Como boxeador, ele não queria lutar lá, mas não podia deixar passar. Ele não conseguia ficar parado vendo homens se machucando assim. Então ele se lembra de suas palavras sobre como ela odiava os fracos. A menina assiste a cena e se pergunta por que o menino continua olhando para ela. Com uma piscadela, ele diz a ela para não se preocupar porque ele vai com calma. Então, Min fica envergonhado e se pergunta por que ele está agindo dessa maneira. O agressor fica bravo por ser ignorado e vai até ele com um soco, mas o protagonista se esquiva facilmente e percebe que os movimentos do rival são grandes. O golpe passa despercebido e o valentão fica surpreso com a agilidade do menino. Nosso herói aproveita a abertura e lança uma sequência soco no rosto do agressor. Calmamente, o jovem lutador começa uma contagem, dizendo o número 1. O valentão fica confuso e repete a palavra sem entender o que está acontecendo. Rapidamente, nosso menino se move com uma postura de luta impressionante. Ele dá um passo à frente, aproximando-se ainda mais do adversário. Então ele grita, número 2, preparando-se para o próximo ataque. O agressor fica ainda mais furioso e dá outro soco com toda a força. Mais uma vez, nosso herói percebe a lentidão do golpe e se esquiva facilmente. Um rápido contra-ataque voa em direção ao queixo desavisado do valentão. O soco acerta com força e o agressor fica chocado com a força do nosso menino. Calmamente, nosso herói começa a contar dizendo o número 1 em voz alta. O valentão fica confuso e repete a palavra sem entender o que está acontecendo. Rapidamente, nosso menino se move com uma postura de luta impressionante. Então ele grita, número 2, preparando-se para seu próximo ataque poderoso. O soco acerta em cheio e o agressor é jogado com força contra os armários. O valentão fica chocado, com o rosto machucado pelo forte impacto, mas o protagonista também reclama de dor por causa do soco tão forte. Ele se pergunta se acabou machucando a mão com aquele golpe mal desferido. Então Min chama o garoto de idiota por se exibir e agora sentir dor na mão. A garota então se pergunta se o novato é realmente tão forte quanto parece. Os outros alunos comentam sobre o som do armário sendo destruído. Todos ficam chocados ao ver a força do nosso herói e recuam. Nosso protagonista entra em pânico porque o diretor finalmente o deixou treinar. Ele reclama que sua mão dói muito depois de bater no armário. Com as mãos tremendo, ele tenta manter a pose e encara o valentão caído. O agressor alega que se lembrou do memorial de seu avô para poder escapar. Enquanto foge, um colega zomba dele, mas o valentão apenas o manda calar a boca. Assustado, ele acha que quase acabou indo para seu próprio memorial. Os outros alunos se perguntam por que nosso herói mantém o braço estendido. Determinado, ele tenta suportar a dor enquanto alguns homens ainda o observam. Após a confusão, nosso herói tenta acalmar as coisas e ser amigo de todos. A garota fica chocada com sua atitude e não sabe o que pensar sobre isso. Logo, a notícia se espalha e todos estão falando sobre Lee Kagyu derrotando Ranquiante. Alguém pergunta se ele já era o melhor aluno de sua antiga escola também. No refeitório, os alunos comentam que viram um garoto saindo de uma academia de boxe. Do lado de fora, outros alunos conversam e dizem que ouviram que ele é um atleta. Com fama repentina, os corredores da escola estão cheios de espectadores. Nosso protagonista caminha calmamente enquanto todos o observam passar. A garota percebe que a atmosfera ao seu redor mudou completamente da noite para o dia. Agora, todo mundo olha para o nosso herói de uma maneira completamente diferente do que antes. O menino agora é o centro das atenções e todos o admiram por sua força. Com um sorriso confiante, ele percebe que as coisas estão finalmente mudando.
De repente, ele vê Omen e fica animado para ver a garota de quem gosta. Ela está conversando com um amigo e parece muito feliz e sorridente. Sem pensar duas vezes, ele corre em direção a ela, pedindo-lhe para esperar. Uma mensagem revela que todos agora sabem que Ku é um boxeador profissional. No hospital, o médico fala sobre a recuperação do braço do nosso protagonista. O médico diz que, mesmo depois que o gesso for removido, ele deve evitar esforços por um tempo. Mas ele adverte que, como o elenco era parcial, a escola não será um problema. O jovem está triste porque terá que fazer uma pausa nos treinos de boxe por um tempo. Ele se pergunta por que teve que socar aquele armário e machucar a mão. O jovem acha que estava muito tenso porque foi a primeira vez que deu um soco em alguém. Isso deixou seus músculos tensos e fez com que ele perdesse o equilíbrio. Até seu ombro ficou rígido, e é por isso que sua mira acabou errando. Ele se pergunta se a vida real é sempre tão diferente e pensa em treinar, mas logo descarta a ideia e acha que ainda é muito cedo para isso. Na academia, o treinador bate na mesa e pergunta do que o menino está falando. Ele fica indignado ao saber que o jovem pretende tirar um mês de folga. O treinador então pergunta se ele não entende a importância daquele momento. Nosso herói está confuso e pergunta por que esse momento é tão importante. O treinador enlouquece e diz que o empréstimo da academia e o aluguel estão atrasados. O menino fica sem palavras ao perceber a situação financeira de seu treinador, que tenta encobri-la. Ele diz que seria um desperdício de talento parar. Nosso herói então mostra sua mão ferida e diz que não pode treinar assim. O treinador percebe que não vai ganhar discussão dessa maneira. Sem escolha, ele decide ceder, mas não sem repreendê-lo uma última vez. Enquanto isso, Min comenta sobre a atitude do menino em relação ao pai. Ela diz que ele não pode fazer um trabalho especial como Thomas Burns. O jovem fica intrigado com o nome e a técnica que a garota mencionou. De repente, ele tem uma ideia e um estalo ecoa em sua mente. O jovem lutador parece ter uma ideia brilhante para continuar seu treinamento. Então seu treinador concorda com entusiasmo e diz que era exatamente o que ele pensava. Ele diz ao menino para usar isso como uma chance de fortalecer sua mão esquerda. O homem menciona Thomas Burns, que foi campeão em 5 categorias de peso diferentes. Embora seu golpe mortal fosse direto para a direita, ele era conhecido por outra coisa. Sua especialidade era um soco chamado Ficker Jab, e o treinador diz que vê isso no jovem. Com um olhar sério, ele promete que a partir de hoje fará do jab de esquerda uma arma. O treinador já pode imaginar as pessoas sendo nocauteadas pelo soco do menino. Nosso protagonista fica pensativo e repete o nome da técnica em sua mente. Ele então percebe que há mais de uma maneira de se tornar forte no boxe. Cheio de determinação, o jovem cerra o punho com força, pronto para o desafio. Com um olhar determinado, ele diz que vai experimentar esse novo método de treinamento. Depois daquele dia, nosso menino começou um treinamento pesado para fortalecer seu jab. O treinamento foi tão intenso que ele até deu um soco em uma árvore com a mão nua. Em um treinamento clássico, nós o vemos praticando seus movimentos sob uma cachoeira. O treinador repreende o jovem por bater no pneu porque ninguém lhe disse para fazer isso. Logo depois, vemos uma panela de água fervendo intensamente em um fogão. Então, o treinador se desespera ao ver o jovem tentando colocar a mão na água. O homem reflete que dirige aquela academia há mais de 20 anos. Durante esse tempo, ele viu muitos lutadores treinando duro no saco de pancadas, mas ele acha que nosso garoto é o primeiro que ele vê agindo dessa maneira. Ele chega à conclusão de que o jovem é completamente desprovido de talento para o esporte. De qualquer forma, por enquanto ele é sua preciosa fonte de dinheiro. Com um sorriso no rosto, o treinador então faz um sinal de positivo para o menino. Ele acha que pelo menos a paixão do jovem lutador parece muito real. No dia seguinte, nosso herói caminha para a escola com a mão ainda enfaixada. Com expressão cansada, ele solta um suspiro enquanto caminha pelos corredores. O menino então pensa que uma verdadeira besta nunca mostra sua fraqueza. Pensando nisso, ele decide esconder a mão ferida no bolso da calça. Então ele decide que a melhor coisa a fazer por enquanto é manter as mãos nos bolsos. O sino da escola toca alto, indicando o início de mais um dia letivo. Enquanto isso, em um beco, os valentões falam sobre os acontecimentos do dia anterior. Um dos colegas então zomba de Kung, dizendo que ele estava com muito medo ontem. O agressor loiro parece bastante irritado com a provocação de seu companheiro. Ele continua rindo e diz que o avô do figurante ainda está vivo e bem. Irritado, o valentão loiro o agarra pela gola da camisa e o ameaça seriamente. Outro menino intervém na briga e pede aos dois que se acalmem rapidamente. O amigo então diz que o loiro ficou com medo e agora está culpando os outros. Irritado com toda a situação, o agressor chuta uma lata de refrigerante. Ele está furioso por ser humilhado dessa maneira na frente de seus amigos. Um deles então comenta que a vitória de Kaju ontem foi apenas um golpe de sorte. O outro concorda
discorda e diz que nosso herói só deu um soco feio acidentalmente. O agressor loiro acha que ninguém nunca viu Kaiju lutar antes. Um dos meninos fica assustado e pede ao outro que pare de falar sobre isso. Com os dentes cerrados, o agressor parece estar planejando sua próxima vingança. Irritado, o valentão loiro grita com seus amigos e pergunta se eles querem ver alguma coisa. Os dois meninos estão confusos e gaguejam, perguntando o que ele quer mostrar. De repente, ele puxa um estilete e a lâmina brilha quando ele pergunta se eles acham que ele está com medo. Com o estilete na mão, o valentão começa a andar, parecendo que vai atacar alguém. Um de seus amigos fica preocupado e diz a outro que eles precisam detê-lo logo, mas o outro cara chamado Chowong-yu apenas sorri e diz para deixá-lo, porque vai ser divertido. Naquele momento, o valentão loiro aparece no corredor com um olhar cheio de fúria. Ele então irrompe na sala de aula com o estilete na mão, surpreendendo a todos. Então Man olha para a cena com tédio e se pergunta se o agressor nunca se cansa disso. Enquanto isso, Lee Kyu está sentado em sua mesa assobiando baixinho uma música. Vendo como nosso menino está calmo, o agressor fica ainda mais furioso e seus olhos brilham de raiva. Ele segura o estilete com força em sua mão, preparando-se para o ataque iminente. Então o valentão avança em direção ao nosso protagonista, gritando que vai acabar com ele. Min fica completamente chocado e assustado ao ver o ataque repentino do valentão. Os amigos do agressor olham da porta, completamente chocados com a cena. Os outros alunos da turma também estão aterrorizados com o ataque repentino. O valentão derruba o estilete com toda a sua força para atacar o menino, mas nosso protagonista permanece calmo enquanto um grito ecoa pela sala. De repente, uma mão intercepta o golpe do agressor no último segundo. Para surpresa de todos, foi um dos amigos do loiro que o impediu de atacar. O estilete para centímetros do jovem, e enquanto todos se escondem, vemos de perto que o objeto pontiagudo quase atingiu nosso herói diretamente. Os colegas estão incrédulos com a coragem do amigo do valentão, então Man observa a cena com uma expressão de surpresa e curiosidade. O figurante que o parou diz ao loiro que eles estão completamente ferrados. Nosso menino então pega o estilete e pergunta: o que está acontecendo aqui? Com uma calma impressionante, ele começa a inspecionar a lâmina do objeto. Ele segura o estilete com firmeza, parecendo não ter medo da situação. Os alunos ficam chocados e se perguntam como ele nem piscou. Um aluno comenta que nem uma única gota de sangue saiu e se pergunta como ele pode ser assim. Com uma aura sombria, nosso protagonista se levanta segurando o estilete na mão. O agressor loiro está completamente apavorado com a atitude do nosso menino. Seu amigo que o parou também está suando frio, sem saber o que fazer. Ali a menina, depois os homens, parecem assustados com a mudança repentina do menino. Então, nosso herói começa a caminhar lentamente em direção aos valentões. De repente, o representante da classe se levanta e grita que se for mais longe, será um crime. Mas o jovem ignora o aviso e joga o estilete com grande precisão. O objeto pontiagudo acaba prendendo a manga do agressor na parede. O valentão está apavorado e se encolhe de medo com o estilete tão perto. Completamente confuso, o agressor não entende o que acabou de acontecer. Com um sorriso, nosso protagonista devolve o estilete e pergunta se é dele. O amigo do agressor empalidece e tenta acalmar a situação tensa. Ele então pede desculpas e diz que eles estavam apenas brincando e cometeram um erro. Nosso menino sorri e diz a eles para serem mais cuidadosos da próxima vez. Então Min se alegra com alívio e comenta que foi muito assustador. Enquanto isso, os dois agressores ficam paralisados de medo sem saber como reagir. Para eles, nosso protagonista parecia um monstro e eles acham que foi por pouco. Depois da aula, os alunos agradecem por seu esforço e vão para casa. No corredor, alguns alunos falam sobre ir ao fliperama. Então, nosso herói para em frente a um quadro de avisos e percebe um pôster chamativo. Com um olhar curioso, ele se pergunta se era isso que ele estava esperando. O pôster anunciava o campeonato regional de boxe que o seu treinador mencionou. Com um sorriso confiante, ele percebe que esta é sua grande chance. Ele então se imagina como um grande campeão mundial segurando o cinturão. Em sua mente, a multidão grita seu nome e o aplaude como um verdadeiro ídolo. Ele acha que para alguém como Thomas Burns seria fácil, mas para ele não é. Nosso menino então acredita que, se vencer os valentões, eles finalmente o respeitarão. Com um olhar determinado, ele está focado em seu objetivo de se tornar forte. De repente, um gato aparece e olha para ele como se o questionasse. De repente, nosso protagonista pega o felino e o gato parece gostar muito dele. Com um sorriso, ele abraça o animal e se pergunta se o gato mora perto da escola. Mas de repente, uma voz profunda chama o nome de Spring vindo em sua direção. Então um menino com cabelos diferentes aparece com um sorriso e chama o gatinho.
Naquele momento, nosso menino percebe que o animalzinho já tem dono. No entanto, o gatinho muda completamente de humor e parece muito zangado. Então o gatinho simplesmente pula dos braços do nosso protagonista, que fica surpreso. O jovem lutador tenta agarrar o animal de volta, mas acaba não conseguindo chegar a tempo. Com isso ele fica um pouco envergonhado e coça a cabeça com a mão enfaixada. O menino diz que está tudo bem porque a borboleta virá até ele, e nosso protagonista pergunta sobre o nome. Ignorando a pergunta, o garoto de cabelos compridos olha para o mesmo pôster de antes com um sorriso muito confiante no rosto. Ele parece estar pensando em algo. De repente, o extra aperta a mão enfaixada do nosso jovem com muita força. Nosso menino fica surpreso com a atitude do outro e não entende a situação. Enquanto isso, o menino olha para ele com um sorriso estranho e intimidador no rosto. Soltando o aperto, o figurante solta a mão do nosso protagonista, que olha para ele confuso, com um sorriso estranho. Errad Boy pensa que seu coração está batendo forte. Nosso menino olha para trás e se pergunta se já está recebendo algum tipo de aplauso. Já na academia, o treinador grita com o nosso profissional e pergunta se ele enlouqueceu. Com os olhos arregalados, o homem questiona se o jovem realmente quer lutar no campeonato. Nosso protagonista então confirma com um olhar confiante e diz que vai vencer. O treinador está completamente desesperado com a determinação do jovem lutador. De volta ao seu escritório, o homem bate na mesa e parece bastante irritado com a ideia. Ele acha que o menino tem síndrome de excesso de confiança e será severamente atingido. Desesperado, ele lembra que precisa pagar o aluguel e as dívidas do empréstimo. Então, o diretor tenta convencê-lo, dizendo que ele ainda está machucado para lutar, mas com um sorriso, nosso protagonista pergunta se o treinador esqueceu alguma coisa. O jovem então cerra o punho e lembra o homem sobre o trabalho de Thomas Burns. Ele então acrescenta que o gesso em sua mão será removido em apenas 2 semanas. Completamente chocado com a confiança do menino, o treinador apenas grita seu nome. Nosso protagonista apenas olha para seu treinador com um olhar sério e confiante. O homem então diz que o jovem não foi feito para brincar em águas tão rasas. Ele compara isso a Ronaldo jogando em um clube de futebol juvenil para ilustrar. Com a mão no queixo, nosso menino parece pensar sobre o assunto e diz que faz sentido. O diretor se emociona e diz que um aluno não pode se envolver em brigas infantis, mas nosso protagonista o interrompe com um olhar sério antes de continuar. Com um sorriso, o jovem diz que toda jornada começa com um passo e ele começará de baixo. O treinador fica completamente chocado e indiferente à resposta do menino. Ele entra em pânico e acha que o nocaute no primeiro round é mais do que óbvio. O homem então percebe que não será capaz de convencer o jovem de forma alguma. Sem escolha, o diretor acha que terá que deixá-lo tentar essa loucura. Com um olhar sério, ele diz que se é isso que ele quer, o treinamento duro começa hoje. Nosso protagonista concorda com entusiasmo e faz um sinal de positivo para seu treinador. Com isso, o homem diz ao jovem para começar com 30.000 saltos de corda. Naquele momento, 4 semanas se passam e vemos a porta da academia de boxe se abrindo lentamente. De repente, 2 homens entram no ginásio e um deles começa a chamar o diretor. Nosso menino para de pular corda e se pergunta, confuso, quem são essas pessoas? O homem se apresenta como diretor da academia vizinha e pergunta sobre seu treinador. Com um sorriso, nosso menino responde que seu treinador precisava sair por um momento. O diretor visitante está frustrado e se arrepende de não ter ligado antes de vir. O menino então explica que veio treinar com alguém e ganhar mais experiência. O homem olha em volta e percebe que não há mais ninguém para ajudar. Em seguida, o visitante olha para o nosso protagonista e sugere que ele lute com o colega. Nosso menino fica surpreso com o súbito convite para o treinamento de combate. Ele então pensa que este será seu primeiro treinamento de combate real do nada. Mas logo ele fica animado e acha que será bom testar os resultados de seu treinamento. Com tudo pronto, a campainha toca e o relógio começa a contagem regressiva para a luta. Os 2 lutadores começam a se mover e estudar um ao outro no centro do ginásio. Nosso protagonista tenta manter a calma e pede a si mesmo para não se emocionar muito. Ele então pensa que seu oponente também não é um profissional e é apenas um cara normal. Com um olhar focado, nosso menino diz a si mesmo para não temer a luta. De repente, o oponente avança com um soco poderoso em sua direção. Nosso protagonista se assusta com a velocidade do ataque e arregala os olhos. O golpe o atinge com força e ele sente forte impacto no capacete. Com os olhos brilhando, ele percebe que o soco veio das costas do oponente. Sem perder tempo, nosso menino contra-ataca com um golpe rápido e preciso, mas o menino consegue se esquivar do golpe abaixando-se no último segundo. Aproveitando a lacuna, o adversário avança para desferir mais um golpe forte. Nosso protagonista está surpreso por ter conseguido se esquivar de um golpe em uma luta real.
O diretor visitante está de boca aberta com a esquiva de nosso jovem lutador. Vendo uma brecha na guarda do oponente, nosso herói avança para o ataque. Mas algo inesperado acontece. Ele fica completamente chocado com a cena. O menino simplesmente bloqueia o soco, usando o próprio rosto sem se mover. Com o impacto, nosso menino é jogado para trás sem entender o que aconteceu. Em seguida, o diretor visitante grita para que seu lutador continue avançando sem parar. Nosso protagonista é atingido e pensa que o golpe foi mais rápido que o esperado. Sem tempo para respirar, o oponente avança novamente e nosso herói levanta a guarda. Um reinado de socos começa e nosso menino tenta se defender da melhor maneira possível dos ataques. O lutador adversário não para e continua sua sequência implacável de golpes. Em sua mente, nosso jovem se lembra de seu treinador e não consegue encontrar uma lacuna. O homem então questiona sobre o momento exato em que um oponente mostra uma abertura. A resposta é simples e direta, quando eles estão puxando o braço para trás após um soco. Naquele exato momento, o cara da outra academia estava no meio de um golpe forte com os olhos brilhando. Nosso protagonista percebe que essa é sua chance de contra-atacar. Em seguida, ele dá o soco no exato momento em que o oponente puxa o braço para trás. O golpe atinge o rosto do oponente, que não esperava. Com um olhar satisfeito, nosso menino comemora o primeiro golpe. Ele então se prepara para usar seu golpe final e encerrar a luta de uma vez por todas. Com toda a sua força, ele lança seu poderoso jab cintilante para finalizar o oponente. O diretor visitante fica surpreso e acha que o movimento foi bastante rápido para uma imitação, mas o oponente simplesmente bloqueia o ataque usando seu próprio corpo como escudo. Nosso protagonista fica surpreso e percebe que um poderoso contra-ataque está por vir. O oponente parece ter previsto o movimento e se prepara para retaliar com força. Em seguida, o menino lança um poderoso contra-ataque que pega nosso jovem de surpresa. Os dois golpes se encontram no ar em uma troca rápida e simultânea de socos. O soco do oponente acaba sendo mais rápido e atinge o rosto do nosso menino, mas ao mesmo tempo, o soco do nosso protagonista também atinge o oponente totalmente. Incrivelmente, a mesma troca de socos se repete mais uma vez entre os dois. Os punhos dos dois jovens colidem fortemente, mostrando a intensidade da luta. Nosso jovem sente o impacto do soco no capacete, mas permanece firme. E mais uma vez, ele também consegue dar um bom golpe na cara do outro cara. Com o impacto do golpe, o menino é jogado para trás e quase perde o equilíbrio. Nosso menino se pergunta se ele era Thomas Burns na vida após a morte porque acertou novamente. Ele fica feliz e percebe que todo o seu esforço de treinamento não foi em vão. Com um olhar determinado, ele pensa que talvez consiga realmente vencer essa luta. Longe da academia, vemos o treinador saindo de um banco com uma cara muito séria. O homem então suspira de alívio e pensa que se o menino desistisse não pagaria suas dívidas. Ele então se lembra que a academia de um conhecido fica por perto. Pensando nisso, o homem decide ir até lá tomar um café grátis. Chegando ao local, ele vê que a academia está cheia de gente treinando boxe. Com um olhar curioso, ele se pergunta qual o segredo para o local estar sempre cheio. De repente, um dos homens da academia o vê e o cumprimenta com entusiasmo. O diretor o cumprimenta de volta e pergunta onde está o dono da academia. O menino diz que eles sentiram falta um do outro e seu diretor foi para a USA na academia. O treinador fica chocado porque esta é a academia dele e o outro foi lá sem avisar. Ele então entra em pânico ao lembrar que só há um aluno ali naquele momento. Sem pensar duas vezes, o homem sai correndo da academia em completo desespero. Enquanto isso, em sua academia, nosso protagonista está caído no chão, gravemente ferido. De repente, a garota tão masculina aparece e pergunta por que ele está naquele estado. Vemos então a garota preocupada, olhando para o nosso herói, todo exausto no chão. Enquanto isso, Soul-Min observa tudo com uma expressão muito preocupada no rosto. De repente, alguém sobe as escadas correndo em alta velocidade até o local. Então o treinador irrompe na academia, parecendo completamente desesperado. Nesse momento, ele vê nosso protagonista caído no chão e então homens ao seu lado, com os olhos arregalados. O homem fica chocado ao chamar o nome do menino. Com lágrimas nos olhos, o jovem diz que realmente não tem talento para o esporte. Ele então acrescenta que pode desistir do boxe para sempre. O treinador fica completamente furioso e grita que não pode fazer tal coisa. Desesperado, o homem corre em direção ao seu aluno que ainda está no chão. Ele então agarra a liderança do menino e pede ao jovem que pense melhor no assunto. Então, Min começa a cuidar dos ferimentos e diz que não foi culpa dela. Com pinça. Ela então começa a limpar cuidadosamente o nariz do nosso menino. A garota pergunta como ele ficou tão ferido mesmo usando um capacete protetor. Ela o repreende dizendo que ele deveria ter mantido a guarda alta. Nosso protagonista fica constrangido com a proximidade da garota que cuida dele. Com isso, a garota olha para ele com uma expressão um pouco confusa. Então ela aponta para os pés dele e pergunta se ele usou aquilo para lutar. O menino então vira o rosto e confirma que sim, sem entender o problema. Com isso, ela explica que foi por isso que ele escorregou e machucou o joelho.
Nesse momento, a menina se aproxima e começa a amarrar o cadarço do sapato. Ela então sugere que seria melhor se ele comprasse um par de sapatos de boxe de verdade. Nosso protagonista fica envergonhado quando ela se oferece para ajudá-lo a escolher. Ele então se imagina em um encontro com Soul Man enquanto eles caminham pela cidade. Em suas mentes, ambos olham para algumas botas de boxe na vitrine de uma loja. Depois, eles se sentam em uma cafeteria e conversam bastante animados. De volta à realidade, Soul Man se levanta e diz para ele pensar a respeito. Mas nosso protagonista a interrompe e pergunta quando eles podem comprar as botas. De repente, ele percebe que tudo aquilo era apenas sua imaginação e fica sem palavras. Com um sorriso, o treinador diz que ele não precisa ir tão longe para conseguir um par. O homem então mostra a ele um catálogo e diz que pode escolher um ali mesmo. O homem diz que não está fazendo isso por lucro e que é mais barato do que na loja. Mas, com um sorriso, nosso garoto recusa, porque prometeu escolher com Soul Man. O treinador então muda de ideia e diz que a garota pode escolher por ele com aquilo. Soul Man se aproxima e aponta para um modelo que parece melhor. Ela então mostra que o preço é muito mais baixo do que custaria na loja. Um tempo depois, nosso protagonista está parado em frente a uma loja de esportes. Ele então segura a sacola de compras com as novas botas que comprou. No entanto, ele vê o mesmo modelo na vitrine por um preço muito mais baixo. Com grande raiva, nosso garoto percebe que foi enganado pelo treinador. De volta à academia, todos treinam duro e nosso protagonista pratica seu jogo de pés, usando suas novas botas. O treinador pergunta como ele está se sentindo. Com um sorriso, o homem pergunta se ele consegue sentir a grande diferença. Nosso protagonista responde que parece um pouco diferente, mas permanece sério. Com um olhar focado, ele parece estar sentindo a mudança em seu treinamento. Nesse momento, ele vê Soul Man no ringue e pensa que ela quer lutar com ele. O treinador diz que ela raramente luta, mas como puxou a ele, sua habilidade não é ruim. No ringue, os dois lutadores começam a trocar golpes rápidos e precisos, mas o oponente consegue acertar um soco forte no rosto da garota. Então Soul Man levanta a guarda e bloqueia o próximo ataque do garoto. Com um olhar determinado, a jovem parece se preparar para contra-atacar. O garoto sorri e continua avançando em direção a ela, sem parar seus ataques. Ele então acerta um golpe poderoso que a empurra para trás com um impacto, mas a garota contra-ataca com uma sequência de socos rápidos e implacáveis com um olhar focado. Ela não para de atacar o oponente sem dar tempo para ele respirar. Nosso protagonista fica preocupado e se pergunta se é difícil superar a força de um homem, mas o treinador diz para ele observar porque também precisa aprender aquela técnica. Nosso garoto fica confuso e se pergunta que tipo de técnica é essa. O homem então revela que esse é o golpe final supremo da academia. O oponente grita com raiva que vai acabar com a luta de uma vez por todas, mas Soul Man o encara com fúria e parece pronta para o combate. Com os olhos brilhando, o treinador diz que agora é a hora de atacar. O garoto então avança com um grito de guerra, pronto para desferir o golpe final. De repente, ele se assusta e consegue desviar de um ataque no último segundo. Completamente confuso, o extra se pergunta o que acabou de acontecer. Então a luva de Soul Man brilha intensamente enquanto voa em sua direção. O golpe acerta o rosto do garoto com um impacto muito poderoso. Com a força do soco, o oponente é jogado para fora do ringue e desmaia. Nosso protagonista fica boquiaberto e completamente chocado com a cena. Enquanto isso, o treinador apenas sorri orgulhoso ao lado da jovem lutadora com seu oponente nocauteado no chão. Assim, Soul Man permanece no ringue como vencedora. A jovem lutadora então começa a retirar calmamente seu capacete protetor com uma expressão cansada. Ela finalmente tira seu equipamento e solta um suspiro. O diretor então a repreende e diz que avisou para pegar leve com o garoto. Ele então diz ao nosso protagonista que esse é o golpe final que ele precisa dominar. Nosso garoto fica surpreso e pergunta ao treinador o que ele acabou de fazer. A jovem lutadora então percebe que Soul Man conseguiu desviar por um fio de cabelo. Ele pensa que foi como se a garota tivesse desaparecido e reaparecido do nada. Com um sorriso, o treinador pergunta se ele está curioso e quer aprender. Nosso garoto olha desconfiado, mas parece interessado na técnica. O homem explica que o segredo daquele movimento está no passo que ela deu. Ele diz que quando o contra-ataque do oponente está vindo em sua direção, você deve recuar apenas uma distância de um punho, surpreendendo o oponente. Então, no momento em que o ataque inimigo termina, você avança novamente. Com a guarda do oponente completamente aberta, é hora de contra-atacar. Com isso, você desfere um golpe poderoso que nocauteia o adversário de uma só vez. Nosso protagonista fica de olhos arregalados e parece ter entendido o truque. Ele então se lembra da sua luta e percebe por que seus socos não acertaram. Em sua mente, ele lembra o momento em que trocou golpes com outro garoto. Naquele momento, seu oponente usou exatamente a mesma técnica contra ele, mas nosso garoto nota algo e com um olhar duvidoso, ele pergunta:
Então ele se lembra que em sua luta anterior, apenas ele foi atingido no final. O treinador então explica que, em resumo, você recua e depois ataca com tudo com uma gota de suor. O homem parece um pouco nervoso enquanto explica a técnica. Nosso garoto cerra o punho e diz que realmente precisa daquele golpe finalizador. Com isso, o diretor diz que o treinamento pesado começará a partir de hoje e o jovem concorda. Mas então, o homem se vira e diz ao nosso protagonista para continuar se exercitando sozinho. O jovem lutador o chama e pergunta qual é o nome daquele golpe finalizador. Com o dedo erguido, o treinador se prepara para revelar o nome do golpe. Ele então diz com um olhar sério que o nome da técnica é Sleep Bang. Nosso protagonista parece confuso e repete o nome em voz baixa. Com isso, ele pergunta se não existe um nome oficial para aquele golpe especial. O treinador coça a cabeça e diz que Sleep Bang é apenas Sleep Bang e nada mais. Com as luvas na mão, nosso garoto grita e se prepara para começar seu treinamento. Então ele começa a praticar seu jogo de pés usando as novas botas que comprou. Com movimentos rápidos e precisos, ele treina o passo para dominar a técnica. Com um grito de guerra, nosso herói continua treinando seus movimentos com grande determinação. Ele então desfere um soco poderoso que acerta em cheio a luva do treinador. O homem bate nas luvas e diz que o treinamento finalmente terminou por hoje. Ele então comenta que o jovem dominou o golpe finalizador ao longo do último mês. Com o corpo suado, nosso garoto agradece ao diretor pelo treinamento intenso. Um calendário mostra que faltam apenas 3 dias para a luta, e o homem diz para ele se cuidar. Nosso protagonista diz que vai tomar um banho e o treinador sai para mexer no celular. Com isso, o chuveiro é ligado e a água começa a cair com grande força. Nosso protagonista então começa a tomar banho para relaxar seus músculos. A água escorre por seu corpo enquanto ele termina de se lavar no vestiário. De repente, Somine aparece e diz ao pai que ela vai limpar o chuveiro depois. Já no vestiário, nosso herói começa a pegar suas roupas para poder se trocar. Ele então veste seus shorts e se prepara para sair logo da academia com uma toalha na cabeça. O jovem começa a secar seu cabelo molhado. Depois de se arrumar, a porta do vestiário finalmente se fecha atrás dele. De repente, Somen aparece e fica surpreso ao ver nosso protagonista saindo do vestiário. Ele encara de volta enquanto continua secando o cabelo com a toalha. Saindo do chuveiro, ele mostra os resultados de todo o seu árduo treinamento na academia. Os dois ficam em silêncio por um momento, sem saber o que dizer um ao outro. Com um olhar irritado, a garota então diz para ele se apressar e sair dali sem esperar por uma resposta. Ela entra no chuveiro e bate a porta com muita força. Nosso garoto fica completamente envergonhado e cora pela situação constrangedora. Do outro lado da porta, a garota também cora e se pergunta quando ele ficou tão forte. E já na recepção, o treinador mexe no celular e pensa que está ferrado quando vê sua filha. Ele então pergunta o que ela está fazendo parada ali com aquela cara séria. Com uma veia saltando na testa, a jovem olha para o pai com grande raiva e irritação. Ela então joga os materiais de limpeza nele e diz que ele mesmo pode limpar tudo. Mais tarde, nosso herói e Somen caminham juntos pela rua depois do treino.